Todo mundo tem pai e mãe. Nem todo mundo tem pai e mãe em casa. Todo mundo, vamos supor que na minha casa minha mãe tenha conhecido meu pai uma noite de carnaval, tá ok? E meu pai sumiu, né? Pierrot jamais sumiu no mundo. E minha mãe é de uma família com muitas mulheres, né? Com 5 irmãs, né? Que não casaram, e meu avô também morreu, e eu sou criado numa casa cheia de mulheres. Cadê papai e mamãe aí? É que papai e mamãe não é a pessoa física, são funções paternas, funções maternas. Casais homoparentais, homem-homem, mulher-mulher, que atualmente também podem adotar crianças. Aí você vai dizer, não tem Édipo aí. Não, tem. Né? O que eu estou dizendo para vocês? Que essa formulação Édipo é uma formulação grosseira. Né? E na hora de você ver o que é isso, mais ainda, uma coisa que vai ajudar vocês. Quem é o papai que está dentro de mim? Tem a ver com o meu pai, que está lá em casa, tudo, que me traz na escola, que fez muita coisa? Claro que tem a ver. Mas é só isso? Não. Vocês lembram de uma coleção chamada Barça, enciclopédia? Alguns viram isso? Não. Era uma coleção antiga e tinha... Isso, é legal. Na Barça tem lá um volume que é o corpo humano. Você pega o corpo humano, são uma série de celofanes assim, você tira aí a pele, depois o sistema circulatório, o sistema nervoso, uma série de películas, ok? Que todas juntas fazem o ser humano. Dentro de você, quem é papai? É uma série de películas assim. Uma delas é o seu pai mesmo. Outra é os aspectos masculinos da sua mãe, seu irmãozinho, seus primos, seus vizinhos. Isso tudo vai juntando e cria dentro de você alguma coisa que você chama papai. Então não é só o pai específico que está ali. Mesma coisa com mãe, mesma coisa. Tá ok? O que Freud descobriu é que a nossa constituição, enquanto pessoa, a nossa organização socioemocional, a nossa organização emocional, a nossa organização psíquica, ela é fruto desses acontecimentos. Ela se organiza nesse cenário, ela se constitui nesse cenário. Ok? Na saúde e na doença. Então, todo tratamento psicanalítico nada mais é do que fazer com que você retome a sua história, se reorganize na sua história para dar soluções melhores aos seus conflitos. Ok? Muito bem. Há uma frase de Freud tentando dizer o que é o tratamento psicanalítico, bem enigmática, que a frase dele é assim: lá onde id está, ego deve advir. Vou explicar essa frase enigmática para vocês, parece outra língua, né? O que ele chama de id são as pressões corporais, tá? As pressões instintuais, as excitações. E o que ele chama de ego é o meu eu que atende telefone, que tem autonomia, que pode ir, que pode vir. Aí ele diz o seguinte, quando ele fala essa frase, ele dá um exemplo. É como a secagem do Zuiderzee. O que é o Zuiderzee? Zuiderzee é que na Holanda, a Holanda é abaixo do nível do mar, certo? Então, em alguns momentos o mar vem, ele entra naquelas regiões que são abaixo e faz um charco, tá ok? E esse lugar onde o mar entrava era um lugar inabitável, você não podia fazer nada ali, né? Não podia construir estrada, escola, nada disso, casa, nada disso. O que os holandeses fizeram? Construíram um morrinho, tá? É um morro mais ou menos do tamanho dessa parede aqui assim, e você está andando na estrada, você vê esse morrinho. Você sobe esse morrinho, você vê o mar. Então esses são os diques, né, holandeses. Quando você fez isso, você afastou o oceano. Você não destruiu o oceano. Você afastou o oceano. Na hora que você fez isso, aquela região que antes era inabitável, você a seca, assenta e você pode construir estrada, casa, parque, escola, né, até lago, né, essas coisas todas. Então, quando Freud diz que o tratamento psicanalítico é a mesma coisa de que lá onde o inconsciente, o mar está invadindo com seus conflitos, com
suas perturbações, com essas coisas todas que te atrapalham para viver, você entende isso, reformula e afasta o mal. E cria um espaço maior de existência. O objetivo da análise não é que você seja bondoso, que você seja normal, nada disso. É que você possa viver a partir de você, trabalhar e amar. Esse é o objetivo da análise. Então, o que um analista quer é que você chegue a isso. E você chega a isso enfrentando ou fazendo esse processo de refazer, ou recontar, ou ressignificar a sua história. Me acompanharam aqui? Depois de muito tempo fazendo isso, encontrando muitos pacientes, ele e diversos dos seus colegas, tratando as pessoas pelo método de tratamento psicanalítico, tá ok? Que implica divã, que implica a pessoa ir associando livremente. Ele percebeu um treco esquisitíssimo. Ele percebeu que os pacientes se ligavam afetivamente ao médico. Às vezes de um modo amoroso, com apaixonamento, coisas assim. Às vezes tratavam o psicanalista como se fosse seu pai, ou como se fosse sua mãe, ou como se fosse sua irmã. Então Freud percebeu que havia uma ligação afetiva intensa. Esta ligação afetiva intensa entre paciente e analista não vinha do nada, vinha da história de como o paciente funcionava afetivamente. Como é que você se liga afetivamente? Do jeito que você aprendeu a se ligar. Ok? E você repete com uma outra pessoa aquilo que é a história do seu passado. Então via, e Freud chamou isso, qual foi o nome que ele deu a isso? Transferência. Então ele percebeu que nesse processo todo do tratamento psicanalítico, era via a experiência da transferência que você podia reconstituir os seus traumas, reformular a sua história, vivendo aquilo de novo com o médium. Uma frase da minha analista: é a alta temperatura que o ferro se funde. Porque é um processo afetivo na análise, não é um processo intelectual. Se você só lembra intelectualmente, não funciona. Você tem que lembrar afetivamente, com uma carga afetiva. E na hora que isso ocorre também na administração da relação afetiva com o psicanalista. Acompanharam aqui? Muito bem. Isto, depois de uma série de tratamentos todos, agora vou chegando já no finalzinho da aula de hoje, para configurar este cenário. Eu vou fazer Freud falar agora um pouco para vocês. E dado este cenário, a partir da aula que vem, acho que hoje já não dá tempo, vocês vão assistir um filme que se chama Freud Além da Alma, que é isso tudo que eu estou falando um pouco romanceado, ok? Isso tudo um pouco romanceado, e a gente vai seguir assistindo esse filme, que agora acho que consolida isso que eu estou falando. Se for necessário, no final eu dou mais uma aula para vocês, ok? Então na aula que vem, a gente começa. O filme tem um pouquinho mais de 2 horas, então se vocês puderem ficar, a gente assiste o filme inteiro de uma vez. Se não puderem, a gente assiste um pedaço e termina na próxima aula, tá ok? Muito bem. Com os diversos tratamentos que Freud fez, ele e diversas pessoas que usaram esse método para tratar de pacientes chamados neuróticos, histéricos, obsessivos, psicóticos, Freud chegou a dar uma definição geral do que é a psicanálise e explicitar quais são as variáveis ou os fundamentos empíricos, as coisas que são importantes de serem observadas, pensadas e analisadas numa análise. Ao definir o que é a psicanálise, ele diz assim: o que é a psicanálise? É 3 coisas ao mesmo tempo. 1. Um método para a pesquisa dos processos psíquicos inconscientes. 2. Ao mesmo tempo, na hora que você faz isso, você também trata as pessoas. É um método de tratamento, porque faz com que elas possam reorganizar a sua vida emocional. Ok? E 3. Com todas as coisas que foram descobertas aí, e que são descobertas não individuais, ele percebe que tem coisas que se repetem. Édipo na vida de todos, sexualidade infantil na vida de todos. Ok? Ele descobriu, então, que tem coisas que são universais.
conhecimento universal é aquilo que a ciência faz. Então a psicanálise é também uma ciência, construída a partir deste método. Tá ok? Né? Então, ao definir o que é a psicanálise, ela é um procedimento de pesquisa, um método de tratamento e uma ciência que agrega todos os conhecimentos descobertos, né, que poderiam ser ditos universais, conseguidos através deste método. E também num texto, que são 2 artigos de enciclopédia, Psicanálise e Teoria da Libido, Freud vai dizer quais são as variáveis mais importantes da psicanálise. Aquilo que você deveria estar preocupado quando o paciente chega. Ele fala, a psicanálise se define pelas seguintes variáveis. 1. O reconhecimento de que existem processos psíquicos inconscientes. Se você não aceitar isso, você já está fora do pensamento psicanalítico. 2. A teoria, ele fala doutrina, a teoria do recalque, da repressão, tira da consciência aquilo que causa um conflito, dor, etc. E a resistência. O que é a resistência? Resistência é assim: você está andando, cai, quebra o braço feio, quebra mesmo, tá? Bate na quina, você vira, uma armadura horrorosa. Você junta o seu braço e fica com ele parado, tá ok? Até parar de doer. E depois de um tempo, você está com aquele braço parado, parou de doer. Tá ok? Vamos supor. Braço direito. Aí, passou esse tempo, tudo, parou de doer, o acidente, já não lembro mais, sabe? Eu vou escrever. Vou tentar escrever, não consigo escrever. Tem alguma coisa errada. Não consigo escrever. Vai no médico. O médico olha para você, se examina e fala, mas é claro que você não consegue escrever. O seu braço calcificou invertido. Né? Então, desse jeito, o braço virado, você nunca vai conseguir escrever mesmo. Mas tem cura isso, doutor? Claro que tem. Né? Nós vamos... ótimo. O que nós vamos fazer? Vamos quebrar o seu braço? Não, quebrar o meu braço não. Isso é resistência. Por isso que se diz que todo mundo procura análise, todos que procuram análise, na verdade, não querem análise. Porque é necessário voltar a essas velhas dores, a esses velhos elementos para poder fazer a reorganização. Então, a resistência ao acesso a esses elementos inconscientes faz parte do método de tratamento psicanalítico. Então, vamos lá. Processos psíquicos inconscientes, a teoria do recalque, ou da repressão e da resistência, a importância dada à sexualidade infantil e ao complexo de Édipo são os elementos fundamentais da psicanálise. Okay? E quem não os aceita não pode ser colocado no campo dos psicanalistas. Não pode se dizer psicanalista. Em outro momento, Freud também vai caracterizar o que é a psicanálise utilizando uma palavrinha estranha, que é a palavra shibboleth. Shibboleth é uma palavra que aparece no Velho Testamento. Freud era um leitor do Velho Testamento. E conta a seguinte história. Existia 2 tribos. A tribo de Gala, que eram judeus, e a tribo de Efraim, que eram não judeus. E houve uma guerra entre os de Gala e os de Efraim. Terminada a guerra, os judeus ganharam a guerra. Estavam todos voltando para casa, ali à beira do Rio Jordão. Nesta época não tem uniforme, não tem nada para você identificar quem é de Efraim e quem é de Gala. Então eles precisavam de algum jeito de identificar. Chega um homem para atravessar o Rio Jordão e pergunta, e aí, cara, tu és efrateu ou é de Gala? Se você fosse efrateu, perdeu a guerra, né? E os judeus querendo matar os caras que mataram seus companheiros na guerra, né? Você fala, o que você diria? Sou de Gala. E eles precisavam então de alguma coisa que pudesse identificar quem era de Gala e quem não era. Quem era de Gala, judeu, falava hebraico. E os outros falavam uma língua próxima do hebraico. Acontece que quem fala hebraico tem na sua língua o fonema sh. E tem uma palavra que é ao mesmo tempo espiga de trigo e uma trança, que é shibboleth. Então, já que tu és efrateu, dize shibboleth. E você não sendo de Gala, né, você diz sibboleth. E o que é que conta o Velho Testamento?
que 40 mil homens foram degolados à margem do Rio Jordão. Então Freud diz quais são os shiboletes da psicanálise. Uma palavra forte. Né? Ou seja, se você aceita aquilo, ou se você pode aquilo, né, você faz parte dos psicanalistas. Se você não comunga com aquilo, você não faz parte. E para Freud, o primeiro shibolete da psicanálise é o inconsciente. A noção de inconsciente ou de processos psíquicos inconscientes que nos determinam. Um shibolete da psicanálise é a teoria dos sonhos. Né? Como é que os sonhos funcionam? Né? Os sonhos têm a ver com processos inconscientes, com desejo, com sexualidade, com tudo isso. Né? Mas ele vai dizer, se vocês entenderem como é que o sonho funciona, vocês também vão entender como é que a psicanálise funciona. Ok? E depois ele diz que o shibolete da psicanálise é o complexo de Édipo, que congrega inconsciente, sexualidade infantil, projeções, introjeções e todos esses outros elementos. Ok? Que são um elemento onde a gente se organiza psiquicamente. Okay? Esse é o cenário do que é a psicanálise. Né? Então eu acredito que uma aulinha curta, sintética, desses elementos. Eu resolvi gravar essa aula para depois também ficar à disposição de vocês, considerando que essa é uma aula onde eu estou falando para gente que quase não conhece o que é a psicanálise, né, e preciso dar alguns elementos. Então vejam, eu não falei de pulsões, eu não falei de aparelho psíquico e de ego, superego, não precisei falar de nada disso para dizer o que é a psicanálise. Conceitualmente, muito pouco eu precisei usar conceitos da psicanálise. Ou seja, apresentei descritivamente para vocês o que é a psicanálise. Se você senta agora no consultório, chega um paciente que está reclamando de um sintoma psíquico, o que é que você vai fazer? Associe livremente, vou te acompanhar a descobrir perto quais são, como é que é seu édipo, como é que é a sua sexualidade infantil e adulta, etc. E qual é a relação que ele vai estabelecer com você. Ok? Muito bem. Esse é o cenário, ok? Sim. Deixa eu te perguntar, mas não seria meio antiético fazer isso? Porque na verdade gente como fisioterapeuta não é psicólogo. Não, eu estou dizendo uma brincadeira. Você, tá? Para você poder sentar. Primeiro, quais são as condições legais, né, digamos assim, para você poder atender? Você precisa ser um psicólogo, né, ou um médico, ou ter feito uma formação num desses institutos de psicanálise. Ok? Sem esses elementos, você não poderá estar legalmente ali. Mas a questão legal é a questão menor. A questão maior é como é que você vai administrar o contato afetivo do paciente com você, porque depois que a psicanálise descobriu a transferência é como um bisturi. Vocês podem imaginar o estrago que faz um bisturi na mão de um médico que é inábil, que não sabe o que está fazendo. As pessoas que procuram análise estão colocando a vida emocional, às vezes a vida orgânica, a vida biológica dela na sua mão. Doutor, quer me matar. Não vejo sentido na vida. Então, isso você precisa se aprimorar como pessoa, ok? Além de entender esses elementos todos na psicanálise, para saber como intervir ali. Ok? Diferentemente, o médico precisa ser frio, cirurgião, senão ele não opera. O analista, ele tem que ser quente, porque é o afeto que faz a análise funcionar, sem ser sugestivo, conselheiro, sem querer dirigir a sua vida ou te usar para alguma coisa. Né? E para isso você precisa, digamos, ter feito a sua própria análise, precisa ter feito um percurso que te torna hábil para poder fazer esse tipo de ação. Ok? Tanto que as análises duram muito tempo, a formação de analista dura muito tempo. Não é uma profissão para principiantes. Né? Por quê? Porque além da experiência técnica dessa história, você precisa de experiência de vida. Né? Chega uma pessoa falar para você e fala assim, perdi meu filho. Certo? Se você é muito jovem, né, você pode chegar para ele, né, e falar assim, mas você está se sentindo mal? Está tudo bem com você? Né? Eu falando com minha filha, claro que não. Né? Você precisa poder falar alguma coisa de verdade para essas pessoas. Né? Porque isso exige uma certa maturidade emocional. Okay? Bom,
com esse contexto, eu acho que hoje conseguimos dar uma boa visão do que é a psicanálise. Na próxima aula começamos com o filme Freud Além. Tá bom? Muito obrigado. Desculpa, na semana passada você não passou a lista que não assinou. Você pega essas coisas pra mim? Pode Era pra assinar. assinar os dois? É, assina, por favor. Eu preciso Acho que meus safra daí. assim, tá? Você guarda as coisas. Guarda, guarda. Tá? E depois você fica com a câmera.